Tatsumaki estava a um passo da morte, esmagada pelo poder insano de Psychos fundida a Orochi, a escolhida de Deus, quando um raio azul corta o céu como um dragão. Esse é Genos, o ciborgue demoníaco, subindo a toda velocidade pela Torre dos Monstros para salvar a heroína número 2 da classe S. Enquanto o planeta treme, canhões psíquicos e rajadas incineradoras explodem sobre a cidade Z e a própria geografia da cidade começa a ser torcida pela fúria de tornado do terror. Psychos tenta evoluir, fugir, se tornar uma forma de vida perfeita, mas Tatsumaki decide que ninguém vai escapar da sua gravidade. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a parte 21 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo, então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 21 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga. É o preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. A luta entre Tatsumaki e Psychos Orochi continua. Bom, a vilã dizia que puxar a base dos monstros para a superfície foi meio espalhafatoso. Dividir a área levantando a base inteira. Sim, você queria me mostrar a sua força, não é? Já que sou mais habilidosa. Haha, muito bom, muito bom. E aí, o que vem agora? Essa era a pergunta de Psychos para Tatsumaki, que percebe. A vilã ficou como pensei. Ela está absorvendo a energia daquele lugar. Sair de lá foi uma boa mesmo. Psychos então tenta atacar Tatsumaki e a heroína da classe S tenta pará-la com seu poder psíquico. Ela dizia: se eu cortar essa área, vou te enfraquecer facilmente. Psychos revela que imaginou que isso estaria por vir. Você não entendeu, não foi? Em termos de poder, já sou superior a você. Nesse momento a vilã estende suas mãos e dispara um poder em direção da Tatsumaki. Uma rajada de energia extremamente poderosa contra nossa querida Esper. Essa energia era tão poderosa que cortava até mesmo as nuvens. A distância que aquele poder conseguiu alcançar era tão grande que atinge até mesmo o mar. O impacto daquele golpe joga King e Tareu para trás e Genos se protege. Os outros heróis corriam para se proteger em meio àquele clarão. Nesse momento percebemos que Psychos Orochi conseguiu cortar uma parte do planeta Terra. O poder atual da monstruosa vilã era completamente insano. A parte da Terra que foi cortada fica alguns segundos no mar, mas de repente cai sobre a Terra, fazendo um impacto gigantesco. Tatsumaki se surpreende com aquilo e Psychos, sorrindo, dizia: haha, que magnífico, que incrível, então esse é o meu novo poder. Tatsumaki em pensamento se perguntava: mas o que foi aquilo? Ela não deve ter conseguido um poder assim, só absorvendo os monstros daquele lugar. De onde é que esse poder está vindo? Nesse momento vemos a lua danificada atrás de Tatsumaki. Será que essa seria uma pista de que Psychos poderia ter alguma influência de God? Genos em terra ficava surpreso com aquela batalha. Uma escala de energia que não pode ser medida. O que foi aquela onda de energia concentrada contra o que a Tatsumaki estava lutando? King com medo fala para Genos que eles devem deixar isso com a Tatsumaki. Temos que levar essa criança para longe daqui o mais rápido possível. Psychos começava a rir. Haha, aquele cara que apareceu na fusão era real. A vilã que parece estar lembrando da visão que ela teve de Saitama, que venceu Orochi, ou talvez seria outra coisa. Tatsumaki, ouvindo aquilo, pergunta: quem seria esse cara que o inimigo se refere? Psychos volta a se concentrar na batalha e, observando Tatsumaki, ela dizia: então você está interessada na fonte do meu poder, como esperado. Até você parece estar preocupada. Você perdeu a sua chance de vencer. Eu fui escolhida como a entidade superior e me foi concedido um poder bem maior que o seu. Nesse momento temos uma lembrança da fusão de Psychos com os restos de Orochi. Quando ele tenta controlá-la, ela começa a gritar: você não é nada além de um receptáculo para amplificar os meus poderes. Eu sou a sua mestra. Psychos, surpresa, percebe algo. Ela via alguma coisa à sua frente, como se fosse um planeta vivo cheio de crateras. Eram células cerebrais. O diagrama estrutural do universo parece a superfície de Júpiter, algo parecido com Deus. Quando essa coisa parou e olhou para mim, eu senti medo, mas ao mesmo tempo um poder misterioso fluía de dentro de mim, e naquele momento tive uma iluminação sobre o meu destino. Psychos contava essa história
para Tatsumaki. Basicamente, esse foi o seu encontro com God, que provavelmente lhe concedeu mais poderes. Psychos então revela que esse poder lhe permite absorver todas as entidades vivas, com suas raízes de carne, e então depois da fusão, o espírito se torna uma entidade de pensamento enorme. Eu sou uma forma de vida perfeita. Será que eu posso me tornar a própria Terra? Tatsumaki, ouvindo aquilo, começa a rir. Mas como é? Você quer ser o planeta Terra? E Psychos dizia, você não entende, não é? E seriamente, enquanto flutuava, a Tornado do Terror responde, com um poder enorme, absorvendo todas as coisas e ficando sozinha no universo. Me parece algo bem idiota de se fazer. Porém, Psychos revela que a única idiota ali é a Tatsumaki. Esse era o destino dela desde o início, o fim para os seres com intelecto. Vemos nesse momento a representação da desobediência de Adão e Eva com Deus, onde a serpente oferece para a mulher o fruto proibido. E Psychos continuava, eu fui escolhida como última representante. Eu posso não ser exatamente igual a você em termos de poderes psíquicos, mas eu sou de longe a mais poderosa. Sabe por que sou a mais forte? Pessoas como você e Fubuki não pensam a sério sobre o futuro potencial dos poderes psíquicos. Ela se devotou àquelas atividades inúteis de heróis e ignorou completamente os meus avisos. E é por isso que todos vocês serão derrotados aqui. Aceitem isso como um castigo. Tatsumaki diz que aquilo é ridículo. Você sabe tanto quanto eu que pessoas com poderes psíquicos estão sempre cercadas de pessoas que querem se aproveitar de tudo isso. Se não estiver preparada para isso, vai acabar, de alguma forma, sendo usada como um peão. Quando a hora chegar, não espere que alguém venha te salvar. E você é bem idiota pedindo ajuda do seu bichinho de estimação quando está em perigo, não é? Psychos se irrita, sua vadia me chamando de idiota, mesmo depois de testemunhar o meu poder. Nesse momento, Psychos se lembra de Fubuki, a nevasca das trevas, que era sua antiga amiga. Você ainda não me reconhece? Podem vir então. Nesse momento, do topo da base da Associação de Monstros, várias cabeças monstruosas, como se fosse uma espécie de serpentes dragões, aparecem. Eram aquelas serpentes de Orochi que evoluíram, que concentram em suas bocas o imenso poder e começam a disparar para todos os lados. Junto com Psychos, que tenta acertar Tatsumaki com seu poder, as rajadas de energia devastam a cidade Z e a vilã dizia, dê tudo de si para resistir à vontade da Terra, escolhida pelo próprio Deus. A batalha entre Tatsumaki, a Tornado do Terror, e a fusão de Psychos com Orochi, que se diz a escolhida de Deus, o grande God, fica cada vez mais intensa. A batalha entre Tatsumaki e Psychos, que se fundiu com Orochi, o rei dos monstros, continua. A heroína da classe S utiliza seus poderes para voar nos céus da cidade Z, enquanto desvia das rajadas de energia disparadas por Psychos e suas serpentes monstruosas. Em pensamentos, Tornado dizia, eu preciso manter os raios de fogo dela longe do chão. E os heróis também terminaram a evacuação em solo, e o King parece que ele já está escoltando o refém. Nesse momento, Tatsumaki avista King correndo junto de Tareu. Ela acredita que King estaria deixando essa luta com ela devido ao tipo de poder do inimigo. Sendo assim, uma sábia decisão, o impacto dos poderes de Psychos, que cortaram um pedaço da terra, gera um tsunami. Uma cidade estava prestes a ser atingida por aquela catástrofe. As pessoas estavam em desespero e gritavam, é um tsunami, rápido, corram para os lugares mais altos. Não dá, não vamos conseguir a tempo. Porém, de repente algo começa a emergir do mar e para a onda gigante. As pessoas não conseguem entender o que aconteceu e naquele momento percebemos que uma fileira enorme de rochas se ergueu de dentro do mar, fazendo assim uma vala gigantesca aonde a tsunami caiu, salvando assim a cidade da destruição. Esse era o poder de Tatsumaki, a Tornado do Terror que sorria e com apenas um dedo ela joga aquelas rochas em alta velocidade diretamente até Psychos. A vilã continua utilizando seu poder, lançando uma rajada de energia insana que consegue destruir várias daquelas pedras gigantes. Enquanto isso, Tatsumaki desviava dos golpes e continuava lançando mais rochas na direção de Psychos. Os poderes das duas Espers eram completamente insanos, um nível absolutamente além dos demais, e Tatsumaki finalmente encontra uma abertura e uma das rochas gigantes consegue acertar Psychos, que se defende com suas mãos e
parte a pedra ao meio e, ao que parece, fica ilesa. Porém, de repente, várias outras rochas a atingem em cheio, não restando tempo para a vilã se defender. Coberta pelas rochas, a vilã então emana intensamente seu poder total, ocorrendo assim uma grande explosão de luz, e Tatsumaki fica surpresa com a durabilidade de sua inimiga. Ela mais uma vez sai sem nenhum arranhão daquela batalha. Psychos perguntava se era apenas isso e Tatsumaki sorri, porém de repente seus olhos ficam brancos e seu sorriso macabro. Ela, furiosa, aumenta seus poderes, enquanto a vilã também parte em um ataque de fúria. Vários raios e poderes eram disparados por Psychos e Tatsumaki utilizava seus poderes de tornado para então contê-los. Uma grande espiral se forma no topo da Torre dos Monstros, e os heróis de classe mais baixa que estavam no hospital chegavam próximos da cidade Z naquele momento. Eles diziam: aquele monstro vermelho e enorme com tentáculos deve ser o chefe da associação de monstro ou algo do tipo, e as luzes verdes devem ser de Tatsumaki. Um tentáculo e tanto, hein? Parece até mesmo o fim do mundo. E de repente, naquela hora, um dos raios de Psychos acaba escapando e atinge um pequeno prédio ao lado dos heróis. Voltando à batalha, Tatsumaki, com seus poderes, fazia as rochas flutuarem em volta de Psychos, como se fossem um tornado, e a vilã tentava acertar a classe S com seus disparos de energia. Tatsumaki, porém, continuava voando e se desviando deles, e a vilã perguntava: você acha que pode se esconder voando atrás das pedras? Se eu simplesmente sentir o seu poder, posso ver seus movimentos claramente. As serpentes monstruosas de Psychos naquele momento disparam seus poderes contra Tatsumaki, e uma grande explosão acontece. A vilã acredita que acertou a heroína, mas nessa hora é revelado que ela atingiu apenas algumas rochas que estavam no formato de Tatsumaki, e com pouco de seu poder. Era apenas uma marionete. E de repente a Tornado do Terror diz dentro da mente de Psychos, utilizando sua telecinese, e pensar que você cairia nesse truque. A vilã começa a procurar onde a classe S estava, porém de repente ela sente algo andando dentro de si. Essa era Tatsumaki, que dizia: seu interior inesperadamente é oco. Até mais, senhorita de papel machê. Tatsumaki sai de dentro da boca de Psychos e, utilizando seu poder a Tornado do Terror, contorce completamente o corpo da vilã, a reduzindo praticamente a nada. Os demais heróis da classe baixa que resgatavam os feridos ficam surpresos de como a Tornado conseguiu vencer, e nesse momento a heroína número 2 da classe S se lembra do que aconteceu. O corpo fundido de Psychos de Orochi estava envolto em uma forte barreira durante toda a luta, porém havia um ponto onde a barreira não isolava. Esse ponto eram suas raízes dentro do quartel-general da Associação de Monstros. Tornado vai até lá e então se disfarça de energia para ser sugada pelas raízes de carne e voa por dentro delas, se infiltrando no corpo de Psychos, conseguindo destruí-la de dentro para fora. Tatsumaki nesse momento utiliza os seus poderes para salvar os classe S que ainda estavam dentro da Associação de Monstros. Ela dizia: finalmente posso retirar a equipe de invasão dali. Tatsumaki reduziu o próprio poder a uma pequena fração para não ser descoberta por Psychos, mas a razão pela qual ela não havia retirado os heróis dali até agora era porque estava com medo de ser envolvida por Psychos em uma barreira com as raízes de carne. E Tatsumaki então salva Puri Puri Prisoner, samurai atômico, e diz que assim que retirar todo mundo, irá arrancar a base secreta inteira, mas enquanto fazia isso, ela é atacada. A heroína estava com sua guarda baixa e nessa hora tem sua mão perfurada. Ao que parece, a batalha contra Psychos Orochi ainda não terminou, e o monstro novamente tomava forma. Tatsumaki tenta contra-atacar com sua outra mão, porém ela também acaba sendo perfurada. Tornado fica sem saída e é eletrocutada pelo inimigo. Ao que parece, dessa vez a heroína não podia fazer mais nada e acaba perdendo sua consciência. A barreira que envolvia Samurai Atômico desaparece e ele acaba caindo. O mesmo acontece com Puri Puri Prisoner, que cai em cima do samurai, e nesse momento vemos o núcleo de Psychos Orochi, onde se encontrava o seu corpo verdadeiro. Ela estava extremamente nervosa e dizia: sua ratinha astuta, você perdeu nas últimas, e pensar que você baixaria a guarda depois de ver um pouquinho de sangue derramado. Logo vou mandar a sua irmã para o mesmo lugar que você. Agora sinta as chamas da minha fúria. Tatsumaki continuava presa, com suas mãos perfuradas, e o corpo monstruoso de Psychos Orochi começava a se dividir de uma forma estranha, formando assim uma imensa energia para acertar Tatsumaki. Aquela energia disparada contra a Tornado do Terror, que não tinha como escapar, mas de repente vemos uma energia que subia em alta velocidade naquela direção. A poderosa energia consegue defender Tatsumaki, impedindo que o poder de Psychos a atingisse, dispersando assim no ar. A vilã, furiosa, não conseguia
conseguia acreditar no que estava acontecendo. A pequena Tornado finalmente acaba sendo libertada nas garras de Psychos e então cai lentamente nos céus. A energia que a defendeu e o poder da vilã sobem em alta velocidade até a atmosfera terrestre, formando assim um clarão deslumbrante, e Psychos então olha para baixo da torre, tentando encontrar quem havia atrapalhado a execução de Tornado. E nesse momento vemos alguém que subia rapidamente na Torre dos Monstros, um grande herói, aquele que salvou Tatsumaki, o discípulo número 1 de Saitama, que entra agora na batalha contra Psychos Orochi. Esse é Genos, o ciborgue demoníaco. Tatsumaki estava prestes a ser destruída por Psychos, porém nesse momento o herói classe S Genos, o ciborgue demoníaco, interfere na batalha. O discípulo de Saitama sobe a Torre dos Monstros a toda velocidade e todos conseguiam ver um raio azul que parecia um dragão subindo até o monstro inimigo. Tareu e King ficam surpresos e os heróis de classe mais baixa pegam um binóculo para conseguirem ver mais de perto. Nesse momento eles ficam surpresos também ao ver que aquele raio azul é o ciborgue demoníaco. Genos, com suas novas partes robóticas, concentra todo o seu poder em suas mãos, formando uma esfera de energia, e Tatsumaki, mesmo sem forças, consegue recobrar sua consciência e avistar o herói da classe S. Genos então dispara um ataque contra Psychos na forma de um dragão elétrico. Esse é o canhão do trovão perfurador. Psychos também dispara seu poder, e o embate dessas duas energias era tão grande que gera um clarão enorme nos céus da cidade Z. Genos fica surpreso com o poder do inimigo, e Psychos sorri em frente ao herói. Genos é jogado para trás, e ele percebe que o poder de Psychos o empurrou, e de repente, da Torre de Monstros, saem mais algumas cabeças de serpentes monstruosas que atacam Genos, disparando assim duas rajadas de energia contra o herói. O ciborgue demoníaco ativa nesse momento os canhões de seus braços e consegue conter os ataques dos inimigos, enquanto ainda combate Psychos. Tatsumaki, mesmo ferida, começa a gritar: "Ei, ciborgue demoníaco, com licença, mas o King deixou esse monstro comigo, então não me atrapalhe. Tá tentando ser esmagado em alguma parede de novo?" Genos então a responde: "O King só deixou isso com você até o mestre Saitama chegar, mas o dever do discípulo é ajudar com o trabalho do mestre. Eu lido com os raios, então se livre logo desses monstros, Tatsumaki." Em pensamento, Genos estava surpreso com a quantidade de poder do inimigo. "Tô tendo que dar tudo de mim para desviar dos raios, mas faz 5 minutos desde que cheguei até aqui e já precisei usar a minha arma, que era o último recurso, capaz de destruir um meteoro gigantesco em um único tiro." Nesse momento, o ciborgue se lembra das palavras do Dr. Kuseno, que revela que esse poder com força total dura apenas 10 segundos, e Genos se pergunta se terá tempo suficiente. Tatsumaki continua seu resgate dos heróis que ainda estão dentro do covil dos monstros. Ela finalmente puxa para fora Fubuki, Dengue e Bombi, porém a nevasca das trevas gritava, dizendo para sua irmã que ela ainda não queria sair dali. Dengue perguntava para Fubuki o que estava acontecendo, e ela dizia: "Minha irmã não é a única, tem tantos seres ridiculamente fortes por aqui que eu nem consigo entender direito o que diabos está acontecendo lá fora." E nesse momento Psychos fica furiosa. "Seus tolos, acham que podem me desafiar? Eu, o resultado da evolução humana, eu vou mostrar o poder da inteligência suprema." Genos e Tatsumaki se preparam voando pelos céus, e eles irão enfrentar Psychos até o fim. Nessa hora, somos levados até o subsolo da Associação de Monstros, onde Saitama, Manako e Flash Chamativo estão presos. O Capa Careca ajudava Manako a retirar as pedras de cima do herói Ninja Flash, porém Saitama estava com muita fome. A monstrinha concorda com isso, mas Flash quer que eles continuem trabalhando. Manako então aperta seu cinto e Saitama pergunta o que ela estava fazendo. A monstrinha revela que consegue suprimir sua fome fazendo isso, porém Saitama fala que isso a deixa apenas mais estranha. "Eu não entendo como os monstros pensam." O estômago de Saitama então, nesse momento, começa a roncar e ele tenta fazer o mesmo, apertando seu cinto no máximo, até seus olhos se esbugalharem para fora. Ele dizia: "Se pá, até que isso pode funcionar, hein? Caramba, será que com isso eu consegui alcançar a sabedoria suprema?" E Manako falava: "Então nós três somos do tipo dependente, hein?" Porém Flash não queria ser incluso nesse grupo. Saitama estava pensando no que iria comer quando chegasse em sua casa, e Manako pergunta se talvez seria legal ele comer um pouco de curry. Com seus olhos fechados em pensamentos, Flash Chamativo dizia: "Ao menos eu posso me conformar com o fato de que ninguém vai me ver nesse estado deplorável." Voltando à luta de Psychos contra os heróis, ela mais uma vez dispara um canhão de poder contra eles. Genos utiliza todos os seus poderes contra os canhões disparados pelas serpentes monstruosas, e Tatsumaki utiliza sua telecinese para parar o poder principal.
porém ao que parece, devido suas mãos estarem machucadas, ela não conseguiu contê-lo e Genos mais uma vez entra na frente para salvá-la. Rapidamente o ciborgue se joga na frente da Tornado do Terror. Ele então abre o canhão principal de seu peito, disparando assim contra o poder de Psychos. Esse ataque de Genos se chama o verdadeiro canhão incinerador espiral. O choque entre os dois poderes acontece e Psychos se surpreende. Ela dizia, como se você tivesse alguma chance de vencer em um confronto assim. Genos grita e aumenta ainda mais o seu poder. O choque entre as duas energias se intensifica ainda mais e o ciborgue demoníaco pede para Tatsumaki agir mais rápido, enquanto Psychos se concentra nele. A Tornado, então, utiliza seus poderes e retira o restante dos heróis de dentro da Associação de Monstros. Ela salva o Imperador Criança, Bushido, o Kamaitachi e Aiyan, que são discípulos do Samurai Atômico. O Máscara Doce, o primeiro herói da classe A e Superliga do Brilho Negro, finalmente todos saíram. Nessa hora, acontece uma explosão com os poderes de Genos e Psychos, e o ciborgue, ao que parece, começa a entrar em um curto-circuito. Seus braços brilhavam e saía uma luz intensa de seus olhos e de sua boca. Ao que parece, Genos superaqueceu. Psychos aproveita aquela oportunidade para atacar. Ela dizia, então você só pode usar esse blefe apenas uma vez. Vocês também estão sem escudo. Isso vai acabar com vocês. Quando seu canhão de energia estava prestes a acertá-los, de repente, o poder de Psychos é parado por uma barreira. Ela se surpreende. Tatsumaki, mesmo com suas mãos feridas, consegue conter o poder de Psychos e ainda apoia Genos em seu corpo para que ele não caia daquela altura. A Tornado do Terror diz que agora finalmente pode se concentrar na batalha. Bom trabalho, ciborgue demoníaco. Genos fala que não fez isso por ela e nesse momento Tatsumaki desvia o poder de Psychos e então prende os movimentos da vilã. A vilã vê Tatsumaki como uma sombra à sua frente. Ela não consegue mover nenhum músculo sequer e a Tornado dizia, Psychos, não é o que você disse antes que ia fazer com a minha irmã. Psychos está frente à fúria da Tornado do Terror. Até mesmo Fubuki em terra consegue sentir a onda psíquica aterrorizante que sua irmã emanava. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Fubuki pressente a pressão do poder de sua irmã Tatsumaki, que enfrentava nos céus a Psychos, que havia se fundido com sua criação, o Orochi. O herói classe S Silverfang dizia, que enorme, esse poder psíquico não tem nenhum limite. Fubuki percebe que a concentração de sua irmã aumentou. Ela quer acabar logo com essa batalha. Sendo pressionada por Tatsumaki, Psychos entrava em desespero e dizia, a Tornado ainda não está vindo com tudo, mas que monstro! Nesse momento, a Tornado do Terror, com seus olhos brancos, põe suas mãos sangrando à frente e faz um gesto como se estivesse torcendo. Na base da Associação de Heróis, vemos alguns engravatados que trabalhavam naquele lugar. Eles não entendiam muito bem o que viam no monitor. Eles então informam a operadora que o mapa demográfico da Cidade Z estava torcido. Seria algum problema na comunicação? Surpresa, a operadora olhando para a tela de seu computador, então responde que não. Na verdade, é a própria cidade que está sendo torcida pelo poder de Tornado, uma espiral gigantesca que comprime tudo no ponto zero, onde acontece a batalha entre Tatsumaki e Psychos. Esse é o poder da heroína da classe S, a número 2, Tornado do Terror. Ela então mais uma vez espreme Psychos, que havia se fundido com Orochi, espremendo também toda a torre onde ela estava, que era o antigo covil dos monstros. O sangue de Psychos se espalhava por toda a Cidade Z, e Tatsumaki dizia, esses trapos molhados, eu vou dar uma boa espremida neles. Enquanto o sangue de Psychos chovia por toda a cidade, vemos o Imperador Criança, que estava em segurança. Ao seu lado, o Samurai Atômico perguntava que merda de sangue era aquele. Ele então começa a resgatar os seus discípulos, tanto o Kamaitachi quanto o Bushido. Porém, o Samurai não conseguia encontrar seu discípulo número 1, o Aiyan. Vemos Superliga do Brilho Negro, sentado no chão, abraçando seus próprios joelhos. Ele ainda estava com sua mente destruída após a batalha contra Garou, e Máscara Doce também estava em choque. Como sabemos, ele estava lutando contra Forrefeio, um dos executivos da Associação de Monstros, seu inimigo natural, o counter perfeito do herói número 1 da classe A. Nesse momento, o Imperador Criança estava pensativo. Enquanto sua mochila consertava os curativos de sua perna, ele se perguntava onde estaria Zombie-Man. Ele então chama no comunicador. Zombie-Man-san, por favor me responda. Nesse momento, ele percebe que o comunicador do herói estava em um retalho jogado ao seu lado no chão. O garoto não conseguia
conseguia acreditar. Será que Zombie Man foi destruído? Porém, de repente, algo o assusta. Deus Porco sai dos escombros atrás do garoto. E nesse momento somos levados até o subsolo da Associação de Monstros. Ao que parece, tudo estava desmoronando lá dentro. Saitama sacudia Manako e dizia: "Ei, isso também é coisa do seu chefe? Para com essa porra! Ele vai detonar com a minha casa." E Manako responde que não sabia o que estava acontecendo, porém com certeza Saitama vai ficar decepcionado ao saber que toda a superfície da cidade Z já foi completamente destruída. Então o apartamento de Saitama, infelizmente, já foi para o espaço também, e agora é só poeira. Flash chamativo continuava preso nas rochas e começava a sentir os tremores. Saitama então começa a retirar as pedras de cima dele rapidamente. Ele falava: "Se as paredes vão ficar tremendo assim, então chega dessa merda de cuidado. Eu vou te tirar daí agora." O ninja da classe S, Flash chamativo, pedia para ele ir mais devagar e com cuidado. E de repente vemos Tareu e King subindo algumas escadas. Eles estavam indo na direção do resgate, porém tudo começa a tremer e a estrutura onde estava a escada se vira. King e Tareu conseguem ficar bem e agora, em vez de subirem, eles começam a descer e a monstruosa Psychos estava completamente deformada e sangrava. A torre dos monstros esguinchava o sangue da vilã para todos os lados, mas Tatsumaki, a tornado do terror, estava transbordando de poder. Ela dizia: "Você acumulou um monte de coisa aí, hein? Que chafariz nojento. Eu só vou ter que fechar a bomba central com força." A tornado do terror então canaliza toda a sua força para o ataque final. Ela estava mirando o núcleo de Psychos, porém de repente algo acontece. Fubuki percebe que sua irmã não estava bem. Tatsumaki começa a passar mal e então começa a sangrar pelos olhos e pela boca. Nem mesmo Genos conseguia entender o que estava acontecendo bem diante de seus olhos. A barreira que protegia a nevasca das trevas e os velhos lutadores Bang Bomb simplesmente desaparece. Fubuki percebe então que o comprimento de onda do poder de sua irmã ficou desordenado e Tatsumaki se perguntava o que estava acontecendo com seu corpo. Será que eu usei muito o poder de uma vez? Nesse momento, a Psychos Orochi percebe que o poder da tornado diminuiu e nessa hora a vilã então dispara uma cortina de fumaça. Se desligando da torre de monstros, ela começa a tomar uma nova forma. Psychos passa por uma nova transformação e agora se torna um jato monstruoso e então começa a fugir da cidade Z a toda velocidade. Seu plano era absorver o sangue e a carne dos humanos na cidade mais próxima, e Tatsumaki estava coberta pela fumaça ainda, mas continuava usando seus poderes psíquicos para vigiar sua inimiga. Mas nessa hora, ela sente que a presença de Psychos se dispersou em várias partes. Basicamente, a vilã estava fazendo o mesmo plano que a tornado do terror fez para enganá-la. Gargalhando, Psychos dizia que aprendeu isso com Tatsumaki. Mesmo a monstruosa tornado tem seus limites. Parece que eu estou com sorte. E nesse momento, a tornado do terror diz que a inimiga estava a subestimando, e então de repente ela libera todo o seu poder, conseguindo destruir todas as falsas presenças de Psychos e também acertando a vilã, que estava em sua forma a jato. Psychos começa a cair em direção ao solo e se perguntava o que estava acontecendo. Simplesmente Tatsumaki fez uma barreira gigantesca em volta da cidade Z para conter quem tentava escapar dali. Simplesmente a vilã bateu na barreira de Tatsumaki, a tornado do terror, e então explica que também inverteu a direção da resistência de sua barreira, que agora era uma barreira invertida de 2 camadas. Tatsumaki falava: "Se você acha que consegue sair, então pode tentar. Mesmo que você inverta a barreira, vai ser repelida pela segunda camada." Esse sistema de barreiras foi usado para resgatar os heróis também, presumindo que eles tivessem sido pegos pelas suas raízes de carne. Após ser impedida de fugir pela barreira de Tatsumaki, Psychos em sua forma jato dizia em pensamentos: "Idiota, ela deve estar usando toda a sua concentração só para manter uma barreira desse tamanho, já que ela também está dentro da barreira, eu só preciso perfurar o coração dela e acabou." Psychos nesse momento dispara uma rajada de energia em direção a Tatsumaki. A heroína de classe S é pega em cheio e tem seu peito perfurado, porém nesse momento vemos que Psychos acertou na verdade uma réplica de Tatsumaki feita com pedras. Esse era o plano da heroína para achar a localização exata da vilã. Antes de Tatsumaki conseguir atacar, alguém atira na direção de Psychos. São 2 poderes incrivelmente fortes e a vilã fica com medo, mas ainda consegue aumentar sua velocidade e desviar dos ataques que atingem diretamente a barreira. De repente, a pessoa que atacou aparece. Era outro jato em alta velocidade indo na direção da vilã. Tatsumaki então consegue perceber quem seria esse. Aquele jato negro era nada mais, nada menos que o herói de classe S, o Drive
Drive Knight. Ele dizia algo, localizado, criatura amorfa de um tipo não identificado, iniciando supressão e coleta de amostra. Os heróis de classe S em terra percebem que alguém havia acabado de chegar ali voando. Esse era o Drive Knight. Samurai Atômico fica surpreso. Esse filho da mãe, ele estava vivo esse tempo todo. O Drive Knight voava em alta velocidade atrás de Psychos que falava. Aparece um atrás do outro. Ousam se opor ao ápice da minha evolução. Seres inferiores. Seus tolos. Drive Knight, enquanto carregava um disparo de energia, respondia. A verdadeira natureza da evolução é a competição. Psychos e Drive Knight voavam em alta velocidade, um em volta do outro, e disparavam várias rajadas de energia bem poderosas. Nesse momento, Genos desce ao chão e fica próximo dos demais heróis da classe S. Puri Prisoner, Samurai Atômico, Deus Porco e também Imperador Criança. O ciborgue demoníaco estava bastante danificado e os demais perguntavam se ele estava bem. Genos então responde, vou deixar os detalhes para depois, já que Tatsumaki encurralou o líder da Associação de Monstros em uma enorme barreira e agora o Drive Knight entrou na luta. A Tatsumaki está quase chegando ao seu limite. Eu vou voltar para ajudar. Por favor, ajudem também. Nesse momento, Genos sai voando como um raio azul em direção ao céu. Samurai Atômico parte para a luta e diz, não é hora de ficar aqui parado, sem saber o que fazer. Aquela coisa está fora do meu alcance de ataque. Acho que vou tentar meu Air Blade. Nessa hora, Deus Porco vomita os mercenários que tinham sido controlados pelo poder da Monstro DOS. Ao que parece, o herói classe S tinha salvado todos eles. Em meio aos mercenários, podemos avistar também Yaian, o discípulo número 1 de Samurai Atômico, e também o herói número 2 da classe A. Imperador Criança fica extremamente surpreso. Deus Porco, você colocou todos eles em seu estômago e os resgatou. Porém, nesse momento, o garoto começa a achar que seu colega de equipe, sem querer, acabou ingerindo o Zombie-Man. Mas o herói de classe S estava se regenerando, dizendo que não foi isso. Na verdade, ele se feriu em batalha mesmo. O Zombie-Man estava vivo. Nessa hora, Yaian recobra a consciência e pergunta onde estava. Deus Porco então se pronuncia. Eu ouvi você. Foi fácil ajudar, já que você tinha reunido todo mundo em um só lugar. Os outros espadachins estão seguros também. Yaian finalmente entende o que aconteceu e pergunta para Deus Porco como poderia retribuir esse favor. Estou em dívida com você, dizia o herói da classe A de joelhos, extremamente cansado. Yaian acredita que ele ainda não merece ser um da classe S, pois ainda não estava no nível dos demais. E nesse momento, o Samurai Atômico aparece, dizendo que era como ele pensava. Dali não conseguiria alcançar Psychos com seus ataques e teria que pensar em alguma outra coisa. Yaian se emociona ao reencontrar seu mestre. Ele, de cabeça baixa, começa a tremer e chorar. Samurai Atômico se surpreende com isso. Yaian, ainda com lágrimas nos olhos, dizia, parece que eu consegui sair vivo de lá. Samurai Atômico então estende sua mão para seu discípulo. Bom trabalho. Mestre e discípulo finalmente estão unidos novamente. E nessa hora percebemos que o herói classe S Tank Top Master, o mestre de regata, chegou até o local e ajuda a resgatar as pessoas presas nos escombros. Sua força era descomunal e deixa os demais heróis de classe baixa surpresos. Eles diziam, todos nós juntos não conseguimos nem sequer fazer aquele entulho se mexer, como ele fez aquilo. Tank Top Master perguntava se tinha mais alguém precisando de resgate por ali e revela, minha força vem da magia, a magia de usar uma regata. Mumen Rider, o ciclista sem licença, agradece a Tank Top Master por ter vindo com ele, e o herói classe S diz que apenas o seguiu. De repente, os heróis avistam um helicóptero médico. Eles então começam a sinalizar com uma bandeira branca. Aqui estamos nós, temos feridos aqui, porém percebemos que atrás deles ainda estava acontecendo a perseguição de Drive Knight e Psychos. O Drive Knight então dispara, mas a vilã consegue se esquivar. Os disparos do herói batem na barreira invisível, criada por Tatsumaki. Os heróis de classe baixa percebem que estavam ao lado daquela barreira. Sendo assim, o helicóptero não poderia pousar, já que estava fora dela. Os pilotos rapidamente fazem uma manobra para desviar. Tank Top Master então diz, essa é uma barreira das grandes. Então Tatsumaki está mesmo lutando. Para ela ter que ir tão longe, deve ser uma situação bem séria. Ele observa os feridos à sua frente e pergunta, Lightning Max, a Tatsumaki estava naquela torre? O herói responde que sim. Tank Top Master então fala, Mumen Rider, eu vou lá ajudar a Tatsumaki. Você fique aqui, continue com os resgates. De repente, o herói classe S arranca uma torre que estava próxima a eles e diz, encontre uma forma de transportar todos os feridos para o hospital imediatamente. O Mumen Rider acata aquela tarefa e diz,
Certo, por favor se cuide, mestre. O herói classe S deseja o mesmo para seu corajoso amigo, o Mumen Rider, o herói número 1 da classe C, que mesmo sendo de uma classe mais baixa, detém o respeito dos mais fortes. Tank Top Master, nesse momento, lança a torre na direção de onde a batalha principal estava acontecendo. Eles se seguram em um dos fios presos à torre e aproveitam o impulso para serem levados até a luta. Essa é a força de um herói de classe S que impressiona todos ao seu redor. Os heróis de classe mais baixa se perguntavam se todo aquele poder tem mesmo a ver com uma regata. E se fosse assim, também começariam a usar as regatas. E Mumen Rider, olhando tudo aquilo, começa a sorrir enquanto observava seu amigo partindo para a batalha. Ele então diz: beleza, agora vamos para os resgates. Tatsumaki, Genos e Drive Knight lutavam contra Psychos, que se fundiu com Orochi, e Samurai Atômico, observando aquilo, fica surpreso pelos três estarem lutando juntos. Nesse momento vemos um flashback de 5 minutos atrás. O Drive Knight andava pelas ruínas da cidade Z. Ele olha para o céu e percebe aquela torre que se ergueu do chão depois dele ter sido rachado. Ele dizia em pensamentos: quer dizer que Tatsumaki está lutando contra o líder da Associação de Monstros. Seria muito bom se eu pudesse pegar só um pedaço daquela carne, como sendo uma amostra, mas eu não tenho muita energia sobrando. Porém, de repente, o herói percebe uma tubulação de energia e diz que aquilo seria um presente dos deuses. Vou pegar um pouco emprestado. Drive Knight coloca suas mãos naquela eletricidade e nesse momento um clarão se faz. Nessa hora, galera, percebemos que o herói sugou a energia de uma cidade inteira que estava próxima dali. Voltando ao presente, vemos o herói de classe S em seu formato a jato perseguindo Psychos pelos céus e disparando contra a vilã. Em solo, Sweet Mask, o Máscara Doce, ainda estava em estado de choque. Ele se lembra de sua luta contra o executivo dos monstros, o Forrer Feio, e dizia em pensamentos: no fim, eu não pude fazer nada além de fechar meus olhos e ficar assustado como uma criancinha. Eu ainda não consigo derrotar a feiura. Eu achei que participar da infiltração atrairia os holofotes para a minha direção. E olha só para mim agora. Nesse momento, o herói número 1 da classe A se levanta e observa todos os heróis classe S olhando para ele. Sweet Mask se perguntava por que todos estavam olhando para ele assim. Será que eles me ouviram conversando com a Tatsumaki pelo comunicador? Esses lixos, não posso permitir que subestimem um verdadeiro herói como eu. O único olhar que deviam me dar é o de inveja. Sweet Mask fica furioso ao pensar que os demais ouviram seu pedido de ajuda para Tatsumaki quando ainda estava dentro do covil de monstros. Nesse momento, o Imperador Criança se aproxima dizendo: ei, Amai Mask, você não parece estar muito bem, então pode ficar na retaguarda e descansar um pouco. Deixa a luta com a gente, pode ser? Sweet Mask ficava cada vez mais nervoso com isso e dizia em pensamentos: e agora até mesmo essa criança está se preocupando comigo. Moleque de merda, tá tentando me fazer sentir ainda pior, mas que desgraça, eu sou o galã mascarado, a última pessoa que deveria sentir tamanha vergonha. De repente, Sweet Mask começa a rir. Então eu que devo ficar na retaguarda, hein? Uma escolha que já esperava de uma criança como você, mas tudo bem, vou me contentar com isso por agora. Imperador Criança fala que está tudo certo, porém Sweet Mask ainda discordava em seus pensamentos. Imagino que o Sekinger tenha ouvido minha conversa também. Se essa história vazar para o QG da Associação de Heróis, a posição e a reputação que eu construí na associação como um herói idol serão manchadas. Eu tenho que encobrir essa desgraça, custe o que custar. Não levantaria suspeitas se alguém aqui fosse morto pelas costas depois que toda essa luta acabasse. Era só dizer que foi algum monstro sorrateiro. Sweet Mask nesse momento demonstra sua face maligna, porém de repente o herói número 2 da classe A, o discípulo de Samurai Atômico, Yayan, aparece e diz: ei, você não tá com uma cara muito boa, você está bem? Nesse momento o Sweet Mask fica em choque. Yayan se ajoelha ao lado do herói, que tem um lapso de memória e se lembra de uma capa branca à sua frente. Sweet Mask se lembrava do dia que foi salvo pelo herói número 1 da classe S, o Blast, que disse: está tudo bem agora. Após essa lembrança, Sweet Mask começa a bater a sua cabeça no chão. Yayan falava para ele parar com isso, pois assim iria se machucar. Com a cabeça ferida, Sweet Mask volta a ter uma face serena e fala para seu companheiro de trabalho não se preocupar. É um problema meu, hoje a minha roupa não estava combinando muito bem. Yayan pergunta se seria por isso que o herói parecia estar sofrendo, e o herói responde que na verdade ele estava quase esquecendo os seus fundamentos, e um dos fundamentos da moda é o autocontrole. Sweet Mask se lembra de seus princípios
princípios e então se recompõe. Agora ele estava pronto novamente para a batalha. Nesse momento vemos o herói classe S Super Aloy Darkshine. Ele estava abalado após ser derrotado pela determinação de Garou. Abraçando seus joelhos, o gigante monstruoso estava imóvel. Puri se aproximava perguntando se o herói havia mesmo sido derrotado por Garou. Não pode ser, quer dizer que o brilho campeão perdeu um combate mano a mano. Zombie Man se perguntava como ele foi derrotado e Darkshine então responde: Garou está vivo. É provável que ele apareça novamente em breve e quando essa hora chegar, não acho que alguém aqui seja páreo para ele. O que ele é, não importa o quanto eu batia e derrubava ele, imediatamente levantava e vinha para cima. É como se ele fosse o desespero encarnado. Nesse momento somos levados até as profundezas da Associação de Monstros e vemos Garou soterrado pelos escombros, cheio de ferimentos e sangrando. Ele tentava sair dali e dizia em pensamentos: o mal absoluto, isso agora eu consigo imaginar claramente, o mal que eu devo executar, mas o que está acontecendo? Quanto mais eu apanho, mais a minha força aumenta. Aquele cara musculoso me deixou cansado, minha cabeça parece estar mais no lugar agora. Agora eu consigo, nesse ritmo, eu consigo até chegar ao nível de Desastre Deus. Eu me tornarei o desespero que para sempre jogará a humanidade nas profundezas desse terror. Nesse momento Garou imagina 3 monstros gigantescos tentando devorar uma multidão de pessoas. No mesmo instante ele aparece como um monstro ainda maior e devora os 3 monstros. Pessoas assustadas sob o terror universal, unidas por ele e gratas por suas vidas. Pessoas cuja irracionalidade causa ainda mais irracionalidades não existirão mais. O mal desaparecerá em um mundo onde a existência não é garantida. O bullying, a discriminação e até mesmo a guerra cessariam. O que o mundo precisa não é de uma justiça tendenciosa, mas sim de um mal absoluto e imparcial. Nesse momento Garou, debaixo daqueles entulhos, se lembra de ser protegido pelo garotinho Tareu que chorava. Ele se lembra de quando o salvou e Tareu perguntava: Ei tio, como você sabia desse lugar aqui? Garou nessa hora se vira e responde: é porque eu sou um monstro. No presente Garou começa a passar por um tipo de transformação. Ele começa a gritar e seus dedos se tornam garras que rasgam o chão. Garou finalmente começa a se tornar um monstro de verdade, muito mais poderoso e exalando uma energia maligna. Garou começa a se levantar. Não perca o próximo episódio de One Punch Man, terceira temporada aqui no canal. E até o próximo vídeo.